Bom dia, meus queridos amados irmãos, e a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Aqui está chovendo. Meus queridos amados irmãos, sei que muitos não vão querer ouvir, não vão querer acreditar, mas no que eu vou falar agora. Eu fui chamado, escolhido, separado para fazer a obra, a vontade de Deus, obedecer. Porém, mais uma vez, a paz do Messias, chamado Cristo Jesus, quando Ele me escolheu, me separou, foi para mim pisar na cabeça da serpente e não pisar na cauda e nem no meio dela, porque se pisar no meio, ela morde, se pisar na cauda, ela morde. Foi para pisar na cabeça da serpente. Olha, igreja, ouçam todos vocês, meus queridos amados irmãos. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele me escolheu e para eu levar a palavra, a mensagem dele para os corações. E mais uma vez repito, porque sei que há muitos que não vão crer, não vão acreditar no que eu digo, no que eu falo, mas todos vocês que já assistem meus vídeos e ouvem e me seguem, aleluia, glória a Deus, quero que fique bem claro para vocês que jamais eu irei desistir da caminhada, porque o diabo ele tem investido muito para ver meu tombo, não somente o meu tombo, mas a minha queda. Mas sei quem me escolheu, sei quem me chamou e sei quem me separou. Foi para a obediência que eu fui chamado, foi para a obediência que eu fui escolhido. Ouçam, meus queridos amados irmãos, todos vocês. Há um tempo atrás, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele me apareceu em sonhos. E eu perguntei a Ele: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo? Então Ele olhou para mim e disse: sim, eu sou o Messias. Irmãos, naquele momento ali, quando eu olhava para Ele, firme, ao lado dele eram luzes que irradiavam. E eu ficava tão feliz. E então ele perguntou a mim: que tipo de comida é que você quer comer? Então eu olhei para ele mais uma vez e disse, continuei olhando firme para ele e disse para ele, respondi: meu Senhor, eu não estou aqui para escolher, mas para receber o que o Senhor me der. Eu quero, eu aceito. Então ali, então, diante, ele subiu para o céu e eu fiquei esperando a comida, mas ele já tinha me dado a verdade, que era o que eu procurava, a verdade. Ainda hoje procuro sempre andar na verdade. E não gosto de mentiras, odeio mentiras. Odeio mentiras. E todos que odeiam a mentira sofrem, perseguidos, caçados e humilhados. Mas
O Filho de Deus, ele disse, esse que eu estou falando para vocês, o Messias, ele disse, conheçam a verdade e a verdade vai libertar vocês. E se ela libertar vocês, vocês serão livres. Então parem de andar mentindo. Falem sempre a verdade. Porque nenhuma mentira vem de Deus, somente do diabo. E meus queridos amados irmãos, nas tentações, nas tribulações, nas angústias, porque nós temos angústia, nós sofremos angústia. Que eu encontro forças no Senhor. Porque aqui mesmo, agora, nesse momento, nesse lugar, só tem três comigo. O Pai, o Criador de todas as coisas e de tudo e de todos. O Filho, a sua palavra, que por meio dela todas as coisas foram feitas e sem ela nada foi feito. E o Espírito Santo de Deus que está comigo. Sou feliz. Pode o mundo todo me abandonar. Pode todo mundo me rejeitar, me abandonar, me desprezar, caluniar, maltratar. Mas continuarei de pé, firme, porque sou um soldado. Sou um soldado que fui alistrado nesse exército. E não vou parar, não vou desistir. E agora, meus queridos amados irmãos, eu convido todos vocês para nós lermos a Bíblia Sagrada. O livro de Jeremias, capítulo 36. O 24º livro da Bíblia Sagrada. Que está escrito que Baruque, ele leu um rolo no templo, um livro no templo, ele leu, Baruque. Que está escrito assim, no 4º ano em que Joaquim, filho de Josias, reinou em Judá. O Senhor Deus me disse, Jeremias, pegue um rolo, um livro, e escreva nele tudo o que lhe falei. Escreva tudo o que eu estou te falando. Do jeito que eu falar, escreva. Do jeito que eu mandar, obedeça. Não tire nada e nem coloque nada por sua conta própria. Mas tem que ser escrito como eu falo. A respeito do povo de Israel e de Judá, e a respeito de todas as nações, escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez em que falei com você. Quando Josias era rei até hoje. Não esqueça de nada. Escreva como eu te ordeno. Não aumente e nem diminua. Quer dizer, não coloque nada que seja seu por sua conta própria. E nem tire nada por sua conta própria. Mas escreva tudo direitinho, como eu ordeno. Versículo 3. O povo de Judá vai ficar sabendo
de toda a destruição que eu estou pensando fazer cair sobre eles. Fale para eles que se arrependam, ou eu irei descarregar a minha ira contra eles. São meu povo, mas eu corrijo e castigo. Primeiro eu falo, corrigindo, depois eu castigo, porque não quer se arrepender. Aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos. Quando ouvirem você falar do que eu vou fazer com a cidade deles e com eles. E eu perdoarei a maldade e os pecados deles, se eles se arrependerem. Depois eu chamei Baruque, filho de Nerias. Quer dizer, eu obedeci ao Senhor. Escrevi e fui falar com Baruque, filho de Nerias. E ditei tudo o que o Senhor me tinha dito. E ele escreveu no rolo. Então lhe dei as seguintes instruções. Eu estou proibido de ir ao templo, mas quero que você vá até lá. Quando o povo estiver jejuando, leia o rolo em voz alta, de modo que eles escutem tudo o que o Senhor Deus me disse e que eu ditei a você. Faça isso de maneira que o povo e também os que vierem das cidades de Judá possam ouvir. Pode ser que assim eles orem a Deus e abandonem os seus maus caminhos, pois o Senhor está furioso e muito irado com este povo. Então, Baruque foi ao palácio. E ele leu no pátio. E ele leu o rolo no pátio do templo. As palavras do Senhor, exatamente como eu havia mandado. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, o povo ficou em jejum diante de Deus, o Senhor. Tomaram parte nesse jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos os que tinham vindo das cidades de Judá. Então, Baruque leu no rolo tudo o que eu tinha dito, e todo o povo escutou. Ele fez essa leitura num dos pátios do templo, na sala de Gemarias, que era filho de Safã e escrivão do rei. Essa sala que ficava na entrada do portão novo do templo dava para o pátio de cima. O rolo é lido diante das autoridades. Então Micas, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu Baruque ler no rolo aquilo que o Senhor tinha dito.
Aí desceu ao palácio real e foi até a sala do escrivão do rei, onde todas as autoridades estavam reunidas. Encontravam-se ali Elisama, conselheiro do rei, e Delaías, filho de Semaías, e Elnatã, filho de Arquibu, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías contou tudo o que tinha ouvido Baruque ler para o povo. Então, as autoridades mandaram que Jeude, que era filho de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cussi, fosse dizer a Baruque o seguinte: venha e traga o rolo que você leu para o povo. Aí Baruque pegou o rolo e foi ao palácio. E eles lhe disseram: por favor, Baruque, por favor, sente-se e leia o rolo para nós. Queremos ouvir o que está escrito. E Baruque leu para eles. Depois de terem escutado tudo, eles olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque: Baruque, temos de contar isso ao rei. Então perguntaram: diga uma coisa, como é que você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou? Sim, Baruque falou. Jeremias ditou palavra por palavra, e eu escrevi tudo com tinta neste rolo, respondeu Baruque. Então eles disseram: você e Jeremias precisam se esconder. Não deixem ninguém saber onde vocês estão, porque vocês serão procurados. Porque vocês serão procurados. E se acharem vocês, o povo matarão vocês. Vocês serão procurados. Escondam-se. Porque o rei vai ficar furioso com vocês dois. Vocês estão correndo perigo de morte quando o rei ouvir essa mensagem. Dá o sentido que tanto o rei como o povo foram desobedientes e ingratos contra as palavras do Senhor nosso Deus de salvação. Mas vamos continuar a leitura. Versículo 20. As autoridades deixaram o rolo, isto é, o livro, na sala de Elisama, o escrivão do rei. Em seguida foram até a sala onde o rei estava e lhe contaram tudo. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Ele foi à sala de Elisama, trouxe o rolo e leu para o rei Joaquim.
e todas as autoridades que estavam em volta dele. Era tempo de frio e o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo. Estava se esquentando, estava com frio. E o fogo, a quentura do fogo estava o aquecendo. Cada vez que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço do rolo e jogava no fogo. Um rei, Joaquim, que não queria o melhor de Deus para si e para o povo. Não queriam se arrepender. Ele continuou fazendo isso, mas o povo esperava uma ordem do rei Joaquim para poderem agir ou se arrependerem. Mas aqui estamos vendo que o próprio rei Joaquim é desobediente, rebelde e levando o povo a desobedecerem ao Senhor nosso Deus, a não darem importância para os mandamentos do Senhor nosso Deus, de arrependimento. Ele continuou fazendo isso, até que o rolo inteiro virou cinza. Joaquim quis tirar a palavra do Senhor nosso Deus dos ouvidos do povo, mas muitos já tinham ouvido. O povo já tinha ouvido. Mas nem o rei, nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Não quiseram. Acontece que Elnatã, Delaías e Gemarias tinham pedido ao rei que não queimasse o rolo, mas ele não deu atenção. As palavras do Senhor nosso Deus. Ele jogou fora, queimou. Não quis ouvir conselhos, preferiu pecar contra o Senhor nosso Deus e desobedecer e levar o povo à incredulidade. Pelo contrário, mandou que o príncipe Jeremias, versículo 26, vou ler direitinho para que vocês entendam. Pelo contrário, Joaquim mandou que o príncipe Jeramiel, junto com Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abidiel, prendessem o meu secretário Baruque e a mim, mas o Senhor nos
havia escolhido. Vamos ver o que aconteceu. O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, escolheu Jeremias e Baruque. Vamos lá. Outro rolo. Depois que o rei Jeoaquim queimou o rolo que eu havia ditado a Baruque, o Senhor Deus me disse que pegasse outro rolo e escrevesse tudo o que estava naquele que o rei tinha queimado. O Senhor Todo-Poderoso, mais uma vez, ele manda avisar de novo. Escreva as mesmas palavras, minhas palavras, em outro rolo, porque aquele ele queimou. Jeoaquim queimou, e o Senhor me mandou dizer o seguinte: Rei Jeoaquim, você queimou o rolo, perguntando por que foi que Jeremias escreveu que o rei da Babilônia certamente virá e destruirá esta terra e matará a sua gente e os seus animais. Sim, por causa do pecado de vocês e da desobediência de vocês. Eu quero que vocês se arrependam, para que eu também não descarregue a minha ira e todo o meu furor nessa cidade e em vocês. Por isso eu, o Senhor, digo a você, rei Jeoaquim, que foi escolhido para liderar um povo, governar um povo e levar o povo a andar em caminhos certos e me obedecer. Você me traiu, me desobedeceu. Que nenhum dos seus descendentes será rei no reino de Davi. O seu cadáver ficará largado ao sol durante o dia e a geada durante a noite. Castigarei você, os seus descendentes e as suas autoridades, por causa dos pecados de vocês todos. Nem você, nem o povo de Jerusalém e de Judá se importaram com os meus avisos. Por isso farei cair sobre todos vocês a desgraça que prometi. Então peguei outro rolo, entreguei ao meu secretário Baruque, e ele escreveu tudo o que eu ditei. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Jeoaquim havia queimado, e ainda ditei muitas outras coisas parecidas. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus, e tenham toda a certeza, e fique bem claro que eu jamais, até o tempo que o Senhor permitir que eu fique nessa terra para gravar os vídeos, para estudar a lei e gravar os vídeos para o povo que precisam ouvir
precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, que são vocês, meus seguidores. Todos vocês precisam ouvir a verdade. Deus só quer que se arrependam. Deus só quer que o ser humano creia no seu Filho, o Messias, chamado Cristo Jesus, e se arrependam dos seus pecados, da sua vida, uma vida toda torta, dos caminhos tortos, e volte para Ele, fazendo as boas obras. E eu vou ficar feliz, assim como os céus. Primeiro os céus ficam felizes com o pecador que se arrepende dos seus pecados. Assim eu também ficarei alegre e feliz com o pecador que se arrependeu dos seus pecados e voltou para o Senhor nosso Deus. Fique em paz. Amém.